Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre a Reforma Luterana. Quando Francisco de Assis iniciou suas peregrinações por volta de 1210, a suntuosidade das construções e as vastas terras da Igreja Católica já impressionavam e revelavam a riqueza da instituição eclesiástica. Durante o século XIII, o futuro São Francisco pregou a pobreza. Na mesma época, Domingo de Gusmão, depois São Domingos, defendeu a mendicância e a simplicidade. Os dois santos reuniram fiéis e questionaram a estrutura administrativa e financeira da Igreja, a que já pertenciam. No final do século XIV, uma profunda crise abalou o catolicismo. A Igreja dividiu-se em dois papas. Urbano VI assumiu o poder em Roma em 1378 e 4 meses depois, um grupo de cardeais insatisfeitos introduziu Clemente VII em Avignon. Parte da França, os reinos de Castela e a Escócia apoiavam o Papa de Avignon, enquanto o Sacro Império, os reinos do norte da Península Itálica e a Inglaterra estavam entre os defensores do Papado Romano. Era o chamado Grande Cisma do Ocidente, que expunha as divergências internas da Igreja e os vínculos políticos de seus diversos setores. Dois papas, com suas respectivas organizações eclesiásticas, lutavam entre si, excomungavam os adversários e os denunciavam como heréticos. A disputa envolveu ordens religiosas, bispados, conventos e mosteiros até 1417, quando o papado foi reunificado em Roma. As insatisfações doutrinárias e a reclamação por uma redistribuição de poder dentro da Igreja, no entanto, persistiram. No final do século XV, as autoridades eclesiásticas pareciam ainda mais distantes da valorização da pobreza e até das doutrinas e ensinamentos que difundia. Muitos membros do clero desconsideravam regras de conduta, como o celibato, e participavam abertamente da venda de relíquias e funções religiosas. Eles também interferiam em assuntos políticos e negociavam indulgências para os pecados que os fiéis cometessem. Esse comportamento era criticado dentro e fora da instituição. Muitos defendiam a necessidade de reformas. Se a Igreja era um guia espiritual, por que exigia dinheiro de seus seguidores? E por que concentrava tanto desses recursos no seu próprio interior, em vez de distribuí-los aos necessitados? O monge germânico Martinho Lutero estava muito preocupado em relação aos rumos da Igreja. Martinho Lutero era teólogo e recusava o princípio católico de que a salvação dependia da fé, das obras humanas e da graça divina. Para Lutero, apenas a fé levava à salvação. Deus oferecera a fé através do sacrifício de Cristo, e não cabia aos homens discutir ou explicar sua natureza e seus motivos. Desde o nascimento, já estava definido se cada um de nós seria salvo ou não. Não saberíamos até a hora da morte se estávamos predestinados ao céu ou ao inferno, e nenhum gesto alteraria a vontade divina. Com tais afirmações, ele rejeitava o pensamento escolástico de São Tomás de Aquino, que celebrava as boas ações, o conhecimento e as informações como um caminho para a salvação. Segundo Lutero, a fé exigia total abnegação e entrega, ao mesmo tempo que cada indivíduo era responsável por sua escolha religiosa. Ao contrário do que defendia a Igreja, ao afirmar que apenas ela podia interpretar e explicar a Bíblia,
Ele sustentava que todos os homens, religiosos ou leigos, deveriam ter acesso às Escrituras, para que compreendessem individual e livremente a palavra de Deus. Pelas ideias de Lutero, a salvação dos homens não dependia mais da intervenção e da concordância dos membros da Igreja. O clero, portanto, tornava-se desnecessário, assim como o sacramento da confissão. De forma ainda mais profunda, Lutero refutava a concepção, defendida pela Igreja, de que as pessoas teriam, após a morte, três destinos possíveis: o céu, o inferno e o purgatório. Os justos iriam para o céu, e os pecadores, sem perdão possível, seriam enviados ao inferno. O purgatório era o destino de quem podia merecer o céu, mas ainda não era suficientemente puro. Tratava-se, portanto, de um estágio provisório no caminho da salvação. Sua duração variava conforme os pecados que cada um devia expiar e os castigos que devia sofrer. As indulgências teriam justamente a função de abreviar os anos do purgatório. Ao comprá-las, o católico reduzia a espera para chegar ao paraíso. Para o teólogo germânico, porém, se a salvação não dependia dos homens, nem da intermediação eclesiásticas, as indulgências não tinham nenhum valor. Uma insatisfação mais ampla e difusa somava-se aos debates doutrinários, em boa parte da Europa Ocidental e Central. As cidades haviam crescido, os estados organizavam-se e a interferência política das autoridades eclesiásticas parecia restringir as ações de reis e nobres. Estes também desejavam receber parte dos tributos pagos à Igreja e ter acesso às terras controladas pela instituição. A burguesia ascendente, por seu lado, sentia-se limitada pela condenação católica da usura e da busca do lucro financeiro. Os camponeses e trabalhadores urbanos, afetados pela carestia, realizavam contínuas sublevações, que mesmo sem projetos políticos claros, revelavam a instabilidade social do período. Embora a presença da Igreja, expressa nas construções e nos rituais majestosos, fosse ostensiva, nos meios populares persistiam outras religiosidades, que incluíam práticas mágicas, devoções e idolatria. As denúncias contra a corrupção de clérigos católicos acabaram por canalizar todas essas insatisfações. Em 1517, Lutero reagiu à presença, em Wittenberg, de um enviado do arcebispo local, que fora à cidade com a incumbência de vender indulgências e, assim, obter recursos para a construção de uma nova Basílica de São Pedro em Roma. A obra era importante aos olhos de seus defensores, para celebrar a reunificação do papado, ocorrida um século antes. A reformulação, porém, era muito onerosa, daí a necessidade de arrecadar mais dinheiro. Contrário à venda de indulgências, Lutero fixou, na porta do castelo de Wittenberg, 95 teses. Ele afirmava em suas teses que esse comércio de perdões não tinha fundamentação teológica e favorecia a corrupção. A questão das indulgências era apenas o ponto de partida para que o monge germânico expusesse suas discordâncias doutrinárias e práticas com a Igreja de Roma. Alguns historiadores afirmam que os embates políticos e sociais e a rejeição à intromissão da Cúria nas dioceses e nos assuntos internos dos estados tiveram papel tão decisivo no reformismo quanto a negociação de indulgências ou as reformulações doutrinárias. De fato, quando o Papa reagiu às teses e pregações de Lutero, ameaçando-o com a excomunhão, o teólogo recorreu aos príncipes germânicos. Ele publicou, em 1520, o texto A Nobreza Cristã da Nação Alemã, em que contestava os tributos cobrados pela Igreja e denunciava a sua atuação política. Ao mesmo tempo, reiterava sua obediência aos príncipes. Estes rapidamente o apoiaram
interessado nas vantagens que a reforma luterana lhes proporcionaria. Uma vez definido o rompimento, eles podiam incorporar os tributos religiosos à arrecadação real, confiscar as terras da Igreja e facilitar sua luta contra o esforço expansionista de Carlos V, imperador católico do Sacro Império, que tentava ampliar seus domínios na região. Após décadas de luta, os príncipes conseguiram confirmar sua autonomia, e o próprio Carlos V reconheceu em 1555 o direito de que cada governante determinasse a sua religião a ser seguida por seus súditos. Também os pobres viram nas ideias de Lutero a inspiração para resistir aos poderes políticos locais. Em 1524, valendo-se de críticas luteranas às ambições políticas e financeiras dos governantes, quase 300 mil camponeses rebelaram-se contra os seus senhores. Lutero, politicamente conservador e dependente dos príncipes germânicos, que mantinham protegido da perseguição do Papa, rejeitou qualquer vínculo de suas propostas com a luta popular. Independentemente de sua situação e de sua posição política, o programa reformista já ultrapassara suas preocupações pessoais e tornava-se cada vez mais forte e amplo. Na metade do século XVI, quase todo o norte da atual Alemanha havia sido convertida ao protestantismo e outras regiões da Europa debatiam as ideias reformistas. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.